E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para fazer mais um vídeo do canal aqui HQ Rústica. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse petardo aqui, como vocês podem ver, né, a edição está aqui atrás. E é a edição absoluta, né? Como vocês podem ver, né, tá aqui no plástico, tem um reflexo aqui. Eu abri só aqui para retirar, né, para manter no plástico, porque a gente precisa valorizar o nosso gibi, tá? Então é isso, é uma publicação aí polêmica, né, na época que saiu, enfim, tem várias coisas interessantes que eu vou trazer aqui pra vocês, mas antes disso, já se inscreve no canal, já deixa o seu joinha aqui embaixo, comenta alguma coisa pra ajudar a fortalecer nosso trabalho, tá? Pra chegar em mais gente, pra mais pessoas conhecerem a HQ Rústica aqui, que traz um conteúdo legal pra vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Bom, e vamos lá, né? Então aqui a gente vai trazer esse quadrinho, que é um quadrinho muito legal, eu curti muito a leitura. Ele é um quadrinho que, enfim, é bastante lembrado aí, né, por várias pessoas, vários fãs aí do Arqueiro Verde e do Lanterna, né, uma fase muito querida, principalmente ali pelas histórias que o Dennis O'Neil trazia e pela arte do Neal Adams, né, que aqui, cara, é um espetáculo, cara, um espetáculo, assim, de leitura, principalmente nessa edição absoluta, né, não tô aqui passando pano para a edição absoluta, enfim, mas realmente aqui a arte, né, você consegue apreciar bastante por conta do tamanho, tá? Ó, deixa eu pegar ela aqui, só para vocês terem a noção. Cara, ela é muito grande, tá? Ó, isso é uma comparação para vocês terem a noção com o Melhores do Mundo aqui. Ela é gigantesca, cara, gigantesca, tá? Então, assim, realmente você consegue apreciar bastante a arte aqui do Neal Adams, né? E nessa edição aqui não tem nenhuma diferença com a que foi lançada ali no Lendas, né? Eu tava olhando aqui as edições, são as mesmas edições ali do Arqueiro Verde e do Lanterna, e no finalzinho ali algumas edições do Flash, né? A única diferença é que aqui a gente vai ter uma introdução ali do Dennis O'Neil, na verdade dois textos ali dele que são sensacionais. Cara, essa introdução ela dá um soco na cara de qualquer um que reclame de lacração em gibi, porque sim, esse gibi aqui é o primeiro gibi lacrador da DC, tá? É isso aí, você que reclama de quadrinho com lacração, cara, o que é isso aqui? Isso aqui é lacração pura, cara. Vocês aqui não conseguiam entender na época dessa forma, que isso aqui é, cara, é crítica social à torta e à direita, coisa que a galera da anti-lacração, escassa-lacração, reclama pra caramba, cara. E é o que a gente tem aqui, tá? Eu vou entrar mais a fundo nesse tema, mas cara, aqui é totalmente o que a galera despreza nos gibis que saem hoje, tá? Bom, então vamos lá, né? Por que eu vou falar isso aí? Calma lá que eu explico mais à frente no vídeo, né? Mas primeiro a gente precisa dar uma contextualizada, né? Essa história aqui, ela foi feita ali na década de 70 e como todo mundo sabe, né? Ou caso você não saiba, você vai saber agora, a gente teve um pouco antes ali a criação do livro chamado A Sedução do Inocente, né? Que resultou ali num código de censura, né, um código de, entre aspas, ali, qualidade das histórias, né, que era o Comics Code Authority. Esse código ele era usado para basicamente dizer o que podia e o que não podia entrar nas revistas, né. Foi bem problemático também ali para a editora chamada AC Comics, que ela tinha quadrinhos voltados para terror e tudo mais, então acabou pegando também essa parte da censura, né. Bom, mas isso não afetou somente, né, essas editoras, né? Afetou também a Marvel e a DC. Tanto que se você vê aqui nas capas, ó, por exemplo, aqui na Saga dos Vingadores, a gente vai ter aqui o selo do Comics Code Authority, né? Nas capas aqui dessas histórias aí mais antigas. E aí, o que acontece? Essas histórias aqui do Arqueiro e do Lanterna foram primeiras assim que começaram a ir contra, assim, a quebrar e furar essa censura do Comics Code Authority, né? A gente teve aqui mais ou menos na época ali a morte da Gwen Stacy, do Capitão Stacy, né? Então já o Comics Code Authority estava começando a perder força e o Dennis O'Neil ele comenta aqui na introdução que ele queria fazer histórias um pouco mais pesadas, né? Histórias com temática mais que retratassem ali, a realidade, né? Dos norte-americanos ali que estavam passando, alguns problemas ali que ele até comenta aqui na introdução.
que ele não sabia qual era a resposta para resolver esses problemas, mas que a ideia era utilizar isso aqui para trazer esses problemas para gerações mais novas, né? E que essas gerações mais novas futuramente conseguissem achar uma solução, né? Conseguissem resolver esses problemas, né? Bom, vamos falar agora um pouco da história, né? A história aqui a gente tem o Arqueiro Verde e o Lanterna. O Lanterna Verde, ele logo no começo, né? Ele chega ali para interferir numa situação que está acontecendo na rua. E o Arqueiro Verde chega e fala assim: calma, meu chapa, as coisas não são bem assim, né? E aí ele vê lá o pessoal de um prédio que está brigando com o dono do prédio, né? O prédio inteiro tem um dono, pertence a uma pessoa só. E aí esse cara, ele tá aumentando os aluguéis para que as pessoas não consigam pagar e sejam despejadas, porque ele quer construir um estacionamento porque dá mais dinheiro, né? Mesmo que isso custe a moradia de várias pessoas ali e as pessoas iam se tornar moradores de rua, né? Então o Arqueiro Verde, ele via a situação que estava acontecendo e o Lanterna, ele estava passando por ali e simplesmente impede que as pessoas... enfim, o cara estava lá empurrando ele, estavam jogando as coisas nele e tudo mais, né? Então, cara, é muito legal, assim, é muito interessante essa história, até porque aqui tem referências aqui, né, ao Martin Luther King nessa primeira história, né? O Arqueiro Verde comenta ali que tem duas pessoas que morreram, que faziam um trabalho muito bons, né? Um deles era um branco e outro era um preto, então, assim, ele traz ali uma carga política muito forte, né? Outro cara que ele menciona nessa cena aqui, que ele fala do Martin Luther King, é o Robert F. Kennedy, que é irmão do John F. Kennedy, né? Que levou o tiro lá na cabeça e tudo mais, foi assassinado. E o Robert F. Kennedy também foi assassinado pela máfia, né? Ele combatia muito a máfia nos Estados Unidos, e aí ele acabou sendo assassinado, né? E o Martin Luther King, obviamente, também foi assassinado e tudo mais. Então, tem toda essa carga logo na primeira história, né? Então, depois dessa história, o pessoal, os Arqueiro e Lanterna, eles decidem sair numa jornada ao longo dos Estados Unidos para tentar identificar ali alguns problemas que estão acontecendo no país deles, né? No país, nos estados mais ao centro ali, né? Que não são tão estados de destaque, né? Não é tipo Nova York, não é a Califórnia, né? Então eles saem nessa viagem assim, né? Mais estilo viagem de carro ali, passando por vários estados. E aí, o que acontece? Eles se deparam com vários problemas, somente problemas ali que estão relacionados à época que as histórias foram escritas, né? O Dennis O'Neil, ele mantinha contato com vários jornalistas para justamente ter noção desses problemas que estavam acontecendo em diversas partes do país e trazer essas histórias para cá, tá? Então, as histórias que estão aqui, elas foram feitas em colaborações com outros jornalistas que ele pegou, assim, alguns problemas, transformou e adaptou para criar uma história, né? Então, aqui a gente tem problema de invasão de terra indígena, trabalho análogo à escravidão, tem... cara, muita coisa relacionada à poluição, criação de coisas, criação de plástico, alienação das pessoas, manipulação da mídia. Cara, é muita coisa mesmo, assim, é muito legal. E a mais importante, né, que ganhou mais destaque aqui nessa época, que foi a história do Ricardito, né? Que o Ricardito ali, ele foi pegue ali pelo Arqueiro Verde usando drogas, né? Porque o Arqueiro Verde decidiu sair nessa viagem com Lanterna e simplesmente abandonou o Ricardito, não deu nem explicação. E o Ricardito ficou abalado com isso e tal, ficou meio deprimido ali e tudo mais. E uma coisa também que vale destacar, que é interessante, né, que a gíria de heroína lá nos Estados Unidos é Speed, né? E Speed também é o nome do Ricardito em inglês, né? O nome de herói dele em inglês. Então tem esse jogo com o nome da droga e o nome do Ricardito ali, que o Dennis O'Neil fez, né? Então é bem interessante. E, cara, essas histórias aqui, elas são muito legais, né? Dada a época em que elas foram escritas, tá? Vale ressaltar. Se você for pensar, assim, em outras histórias que também abordem esses problemas, né? Que foram escritas mais recente, com certeza elas fazem críticas melhores, críticas mais aprofundadas
né? Aqui é bastante superficial, como eu comentei. O Denis O'Neill não sabia como resolver e ele trouxe esses problemas à tona, né? Ele tirou o pano que cobria esses problemas e trouxe para a juventude mais nova, né? Para uma geração mais nova ali. Então a ideia dele foi essa, né? E hoje a gente tem quadrinhos que tratam de temas tipo muito mais pesados do que isso, que trazem à tona problemas assim de forma muito mais aprofundada, mostrando ali conceitos assim bem mais técnicos ali, como ali o Superman Esmaga-Clã, tem também ali, esse nem é tão técnico assim, mas tipo, tem ali o Superman do John Kent, né, o Son of Kal-El, do Tom Taylor, que deixou a galera furiosa simplesmente pelo cara, pelo John Kent ser um Superman diferente e ser bissexual, né, que gerou, enfim, milhares de vídeos aí na internet dizendo que acabaram com o Superman e tudo mais. Mas, cara, vários desses quadrinhos, né, que saíram, o Superman Esmaga-Clã não, que ele é baseado numa radionovela, então, assim, ele já tinha um material base para fazer isso, né? Então, assim, a radionovela do Superman já era com a, entre aspas aqui, lacração, né? Isso na década de 40. E aí trouxeram essa história para adaptar para um quadrinho, né? O Gene Hill Young lá, ele adaptou essa radionovela para uma história em quadrinhos, mudando algumas coisas, né? E essa história também do John Kent ali, do Tom Taylor, né? Que, cara, foi uma choradeira, meu Deus do céu, né? Ali a lacração e tudo mais. Mas será que tinha lacração aqui? Vamos descobrir. Bom, vamos lá. Vamos descobrir se aqui tem ou não lacração, né? Mas primeiro eu queria falar um pouco dessa palavra, né? E da forma como ela é usada, tá? Lacração é um termo que serve para qualquer coisa que a pessoa não gosta, tá? E eu digo isso porque realmente não tem uma definição, não é uma palavra que tem no dicionário, é uma palavra que foi inventada e surgiu na internet, né? E dentro dela cabe qualquer coisa, mas de qualquer coisa mesmo, desde mulher até uma pessoa preta, ou uma pessoa homossexual, uma pessoa bissexual. Cara, é um alcance absurdo. É um alcance absurdo que engloba qualquer coisa que a pessoa não goste e ela diz que aquilo ali é lacração, né? Então, isso aqui é uma palavra que não tem assim... É difícil de definir ela. Mas vamos lá. Aqui a gente tem também a primeira aparição de um dos Lanternas mais queridos, tá? Aqui a gente tem a primeira aparição do Lanterna John Stewart. E é bem emblemática essa aparição sendo feita pelo Dennis O'Neil, porque ele traz uma visão completamente diferente assim, para esse Lanterna, como para o John Stewart como Lanterna Verde, né? Tanto que ele comenta aqui na introdução que ele via o Hal Jordan como um policial que era completamente submisso ali aos guardiões, que ele não questionava ordens, que ele cumpria tudo sem pensar, né, direito o que ele estava fazendo, ele simplesmente vai lá e fazia. Ele era um soldado, ele é uma pessoa que faz e não liga para o que ele está fazendo, assim, que ele acredita que o que ele está fazendo é o certo, porque os guardiões dizem que é certo, né? Então o Dennis O'Neil define ele assim, é que ele usa uma palavra um pouco também mais pesada para falar, né? Mas aí vocês dão uma olhada na introdução aí. Eu vou deixar na descrição aqui o link para a introdução, tá? A introdução que tem aqui, eu consegui achar ela numa resolução legal e transformei ela no PDF, então vocês vão encontrar ela aqui no link, tá? Para vocês darem uma olhada. Já aviso logo que é muito texto, então caso realmente você tenha muito interesse em entender como o Dennis O'Neil surgiu essa oportunidade para ele criar essa história, recomendo dar uma olhada lá na introdução, mas é muito texto, tá? É bem pesado. São 3 páginas e com 2 colunas de texto em cada, tá? Mas fica aí para vocês darem uma conferida. E aí, na história em que o John Stewart surge, tem um político que ele chega e ele é um cara completamente racista. Ele sobe em palanque, fala que os diferentes não prestam, que bom mesmo é o americano, o sonho americano e tudo aquilo e tá. E logo quando ele chega no aeroporto, né, o Hal Jordan e o John Stewart estão passando por ali, e aconteceu um acidente ali, um caminhão de óleo derrapa e acabar pegando ali a população e eles impedem que isso aconteça, né? Mas o que acontece? O John Stewart ele faz uma coisa que acaba
sujando ali, né, deixando a cara toda cheia de óleo ali desse político, né? E aí o Hal Jordan fica puto com ele fala, como é que você pode fazer isso? Não sei o que, isso é uma coisa sem respeito e tudo mais. E ele falou, não, cara, eu vou fazer as coisas, eu vou ser um lanterna, mas eu vou ser um lanterna do meu jeito. E esse cara, na minha visão, ele não merece nenhum respeito, porque ele é contra a minha pessoa. Né? O Hal Jordan, o Jon Stewart basicamente fala isso. E aí, a gente vai vendo no decorrer da história que tem uma armação ali para incriminar a população negra dos Estados Unidos, né? Nesse comício que esse cara vai fazer. É bem interessante. E, cara, se o Jon Stewart, né, que é uma pessoa negra ali, surgisse hoje, certo? Se ele surgisse só hoje, cara, ia ser uma choradeira. Imagina, o Hal Jordan ele não vai ser mais o Lanterna, o Kyle Rayner também não vai ser mais Lanterna, o Guy Gardner não vai ser mais Lanterna. Quem vai ser Lanterna Verde vai ser esse cara aqui preto, que é essa pessoa preta, tá? Meu amigo, ia ser a maior choradeira na internet aí. Ia ter gente gravando vídeo, chorando, se desesperando. Meu Deus, não vai ser mais. Vão colocar uma pessoa preta pra fazer um Lanterna Verde. Isso é muita lacração. Meu Deus do céu, como é que pode fazer isso? Como é que estão destruindo a minha infância desse jeito? Cara, ia ter 300 vídeos desse jeito, tá? Imagina se, por exemplo, sei lá, com a Tropa Nova, Richard Rider, ele tem que escolher um substituto pra ele, pra ser o Lanterna, o Nova da Terra, né? E aí esse personagem não existe. E aí eles criam esse personagem novo, que é um personagem preto, e aí pra substituir. Lançado hoje, cara, isso é uma choradeira grande, entendeu? Então, assim, as pessoas falam do Jon Stewart, que eles gostam de Jon Stewart por causa da animação da Liga da Justiça. Mas se eles pegassem isso aqui, né, e não conhecessem o Jon Stewart, o personagem não existisse, fosse criado aqui nos anos 2023, ia ser a maior choradeira. Isso eu não tenho dúvida. Então, assim, aqui também trata temas terras indígenas, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tá vendo hoje aqui no Brasil, cara. Hoje aqui no Brasil a gente tá tendo problema com isso, com o marco temporal, as pessoas querendo tomar as terras ali dos povos nativos aqui, originários do Brasil, por conta de algumas leis e tudo mais. E isso já é discutido aqui. Um cara que umas histórias aqui, tem um cara que ele é muito rico, que ele compra, entre aspas, ali a terra, né? Ele diz que ele tem a escritura, e ele taca fogo no prédio da prefeitura, onde tem todas as escrituras, que tinha lá a prova que eles, os povos nativos ali, eram donos daquela terra, né? Então, cara, pra tu ver, isso aqui é 50 anos atrás, tá? E 50 anos atrás já tinha isso e ainda acontece ainda hoje. Então, assim, realmente é um quadrinho que, ao mesmo tempo em que ele tá que ele foi escrito há 50 anos, ele ainda tá muito atual, sabe? Então é bem interessante ver que essas coisas ainda acontecem, né? É interessante, assim, é interessante ver que isso aqui ainda continua atual, mas essas coisas acontecerem é uma tristeza, né, cara? Porque, pô, em 50 anos a gente não conseguiu quebrar essas barreiras, quebrar esse estigma e avançar como sociedade, né? Então é uma situação muito triste, cara. E em relação a essas críticas, né, sobre elas serem tão aprofundadas ou não também, eu tava até conversando com um amigo meu e aí ele comentou que ele achou que as críticas que são muito superficiais, né? Mas como eu comentei, né, que o Dennis O'Neil tava focando num público mais novo, né? Uma juventude ali da época. Né? E ele esse meu amigo até comentou que achou que o Alan Moore fez umas críticas muito melhores em relação à sociedade ali na época e tudo mais, né? Mas eu acho que é um pouco difícil comparar, primeiro porque essa história que saiu uma década antes ali do Alan Moore, né? E o Alan Moore, ele estava morando ali na Inglaterra, né? No Reino Unido, e o Dennis O'Neil nos Estados Unidos. Então, assim, são vivências diferentes que eles têm, né? O Alan Moore estava passando ali pela época da Thatcher, né? Do Margaret Thatcher, então assim, ele viveu esse período aí, que é muita coisa que da Margaret Thatcher ali, que ele traz no V de Vingança também. E eu acho que é meio complicado assim fazer uma comparação, que essa aqui é melhor. Cara, sim, é melhor, mas em relação à época que eles saíram, eu acho que é um pouco difícil fazer essa comparação assim única, né? E ter isso como um absoluto, né? O que tem aqui ainda é bem interessante, sabe? Ainda é bem interessante, mesmo que seja voltado para um público mais infantil, assim, um público mais juvenil ali, né? E, cara, mas é isso, né? Eu não mostrei muitos detalhes aqui da edição,
Mas enfim, né, aqui a lombada, né, tem que ter a lombada pra ficar bonito na estante, né. E aí, o que é legal aqui também de extra, que tem algumas capas, né, Posteriormente, essas edições do Dennis O'Neil e do Neil Adams, elas foram encadernadas lá nos Estados Unidos em 7 edições. E aí aqui a gente também tem as capas, né, dessas edições, inclusive a capa da número 7, que é a história das criancinhas lá no orfanato, né, que ela saiu com a versão original sem a censura, né. Pra quem não sabe, pra quem não leu, essa cena aqui ela é uma cena do quadrinho, tá? Mas no quadrinho as crianças não estão segurando facas, né? Embora elas estejam todas com a mão assim e tem uma sombra onde havia as facas, né? Mas aqui nessa capa, que saiu bem posteriormente, assim, já tem aqui, né, a versão sem a censura, que é as criancinhas segurando as facas, né? Então assim, cara, é mais isso que tem de extra, sabe? Como ela é uma edição gigante, né? É bem legal, assim, de você apreciar a arte, tá? A arte ela é bem legal de ser apreciada nesse quadrinho, mas enfim, ela é uma edição cara. Caso você já tenha ali as suas lendas ali, não recomendo trocar, tá? Não recomendo trocar de verdade. Embora o papel ali do Lendas, né, seja um crochê mais fino e acabe sendo chato assim, a leitura, né, num papel assim tão fininho, porque enfim, vaza a tinta e tal pra outra folha. Mas cara, são as mesmas histórias, você consegue se divertir completamente, tá? Então não tem nada que a capa da primeira aparição do Jon Stewart aqui, ó. Então assim, não tem nada que realmente vale muito a pena você trocar, né? Inclusive porque não é um quadrinho barato, né? Então assim, a não ser que você consiga pegar uma promoção, sei lá, 40%, 60% que apareça, por exemplo, eventualmente na Amazon aí da vida, né? Aí realmente eu recomendo você conseguir se ajustar e tudo mais pra pegar isso aqui. É um quadrinho muito bom, principalmente caso você não tenha, tá? Caso você não tenha, e é muito difícil você achar essas edições aqui separadas do Lendas, né? Então, caso você não tenha, e fica de olho porque é um quadrinho realmente muito legal, vale muito a pena, tá? Mas é isso aí, esse é mais um vídeo aqui do canal HQ Rústica. Deixa o seu like aqui caso você ainda não tenha deixado, comente alguma coisa. Comente se você acha que eu tô viajando, que não tem nada de lacração aqui nesse quadrinho, se tem lacração, enfim. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, beleza? Mas é isso aí, valeu, até o próximo vídeo, um forte abraço e tchau!